aniversário e a Ah, mãe fazendo a mãe fazendo brigadeiro. a mãe fazendo Pessoal, brigadeiro. Olha delícia só. estar com vocês, a gente já está gravando, tá? Esse aqui é o nosso encontro super informal, a gente chama de super humana, porque é a nossa família humana que se reúne. A nossa família é bem maior, mas obviamente que temos as agendas para respeitar, então tem alguns que vão tentar entrar depois e tem outros professores que hoje não conseguirão estar presente e fazer parte desse papo. Tem a nossa Patrícia querida que está com a doce missão de mãe, que é, né, o tema de hoje, de fazer brigadeiros para o aniversário da sua filha. Então, achamos que foi perfeito isso. Olha lá. E ela está na Alemanha, hein, gente? Põe mais perto para a gente ver. Milk, como é que é? Como é que Olha fala o isso. resto? Como fala em alemão, Paty? Fala Milchmädchen, que é a mesma coisa que Nossa, leite da menina, vai, Milchmädchen, leite moça. Ah, leite moça. Ai, é que legal. Milchschnitt, Muito olha. bom. Bom, e aí, pegando o gancho aí do aniversário da Ana, e do brigadeiro, e da mãe que faz o brigadeiro e que pensa aí em toda a construção desse aniversário, a gente está aqui porque se aproxima o Dia das Mães e a gente quis conversar sobre o que é esse negócio de maternar, né? Acho interessante a gente se apresentar Ah, como mãe e legal! pai, É, né? vamos. Quer dizer, a Vai lá. Pati tem uma filha que está fazendo quantos anos, Pati? Então vamos lá, a Ana é minha filha mais nova, tá fazendo 7 anos, Ah, e eu também sou mãe da Maia, que vai fazer 11 anos agora em agosto, então tem 10, uma de 10, uma de 7. bem menina, né? É. E Bom, eu eu estou na... tenho. Fala, Não, Pati. termina a apresentação, depois a gente faz um check-in materno. E- Eu tenho três meninos, rapazes, homens, um com 50 anos, que é o Carlos Marcelo, aí gêmeos, um loirinho, outro moreninho, que são bem diferentes. Um é do descendente do sul da Itália, outro descendente do norte da Itália, que é o Marcos e o Ricardo, que estão com 45 anos. Aí eu me sinto também como avó, numa linhagem de mãe, então tenho uma neta de 12 anos e fui avó de uma cachorra que teve até 16 anos. Eu me senti avó a primeira vez. Ótimo. Quer falar, Flavinho? Sim. Bom, eu sou pai da Júlia, né? E a Júlia tem 28 anos hoje, então eu falo que tecnicamente eu já poderia ser avô, mas ainda não é o caso neste momento. E, e é interessante falar sobre maternar aqui, né? Eu como homem, né? Como pai, mas eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu acho que eu maternei bastante a Júlia. E vai ser muito Uhum. legal esse nosso papo aqui. Bem bacana, eu sei como você maternou. Bom, eu sou mãe do Pietro, que hoje está com 15 anos. Então, estou começando a viver as dores e as delícias da adolescência. Ai, gente, começando assim, eu tentando começar uma nova relação aí com o filho, tentando conhecer esse serzinho que está se formando e está tomando algumas decisões que às vezes nos chocam, ou me chocam, né? E, pois é, e tentando me reencontrar nesse novo papel aí, né? É, onde estou e onde eu devo estar, né? Isso para mim está sendo um desafio, tá? Assim, Mas acho que é um desafio, Gabi, porque a gente aprende muito com eles. sim, Nossa Senhora, como a gente aprende, porque muda, né, a sociedade, eles mudam os pensamentos, uhum, muda o jeito e a gente tem que mudar e não é tão simples assim, né? Eu lembro que quando os meninos eram jovens, eles queriam ir para a festa e sair à meia-noite, 11 horas. A gente fala, como? Isso
na nossa época estava acabando a festa, não estava começando. Então, tem um susto, né? Que você tem que se readaptar com os horários, com o jeito da festa. Aí chega, eu lembro que eu chegava tarde, de madrugada, quando era festa, uma vez por ano de formatura. Aí chegava 1 hora, 2 da manhã, né? Não, imagina, a festa mal estava começando para eles, né? E possivelmente com a minha neta, que está com 12 anos, vai ser diferente também, sei lá, né? O que vai, se vai voltar na moda mais cedo. Então, a gente aprende demais, demais. A gente Né? acaba tendo, né, que aprender e tendo que se adaptar, mas É, eu queria eu queria trazer leveza para esse processo, leveza tanto para mim quanto para ele, né? E a gente estamos nessa tenta, né? Mas não é construção, fácil, não. né? Não é, que também é tão Sabe o que importante. eu queria sugerir que a gente fizesse? Que a gente fizesse um check-in nosso, para a gente falar em primeira pessoa como que a gente se sente como mãe, né? E aí o Flávio falando aí, né, desse lugar onde ele se sente maternando, né? Porque acho que são momentos da vida, né? As crianças têm fases diferentes, a natureza põe a gente na lição 1, lição 2, lição 3, não tem, né? Não tem essa, agora já fiz a cartilha, acabou, né? Exato. É interessante porque a gente tem filhos em idades diferentes e tudo, então acho que seria interessante ouvir de cada um. Qual é o seu momento, né? Sim. Eu já entrei logo de sola falando, né? Eu estou num momento de entrando na adolescência, me deparando com algumas reações aí do meu filho que não conhecia, que desconhecia, tentando respeitá-las e tentando me respeitar também. E me reinventar. Eu acho que essa é a minha palavra agora para o meu momento. Eu estou tentando me reinventar. E é o que eu disse para vocês, eu quero trazer leveza para esse processo. E talvez por isso que eu entrei conversando com vocês, para tentar entender, bom, como é que vem essa construção dessa maternidade, né? E a cobrança versus, né, cobrança barra culpa, né, da cobrança da sociedade, culpa da mãe, né, de se está fazendo ou não um bom trabalho. E eu vou dizer também que às vezes essa cobrança está muito mais perto do que a gente imagina, porque essa cobrança pode vir também, e muitas vezes vem, do próprio entorno da mãe, né? Do próprio Mas pai de da você criança. mesma, da gente Sim, mesma, da né? gente mesmo em primeiro lugar, mas assim, É o mais próximo que. sim. Nossa, a Carol tá entrando, olha que presente. Legal. Então, assim, mas às vezes vem do próprio pai, né? Você não, o seu filho, agora tá fazendo isso, culpa sua, porque você lá atrás não fez isso, É, aquilo, né? Ou a mãe da mãe, né? Que aí também é outros 500, né? Tipo, você não fez isso, ou você fez isso, deixou seu filho fazer isso, agora aguenta as consequências. Então, essa cobrança social, às vezes, está muito mais perto da gente, né? Então, é isso, eu estou nesse momento de reinventar meu estilo, ou meu maternar, tentando trazer leveza nisso, autoconhecimento, porque isso também passa por mim, muito. né? E tentando deixar que isso também, porque é um processo meu, entendo, e deixar que isso também não influencie muito no processo do Pietro, mas ao mesmo tempo, essa dualidade, esse diálogo precisa existir, porque é uma construção mútua, né? A gente vai construir uma nova relação e eu não vou construir isso sozinha, né? Não. Ele vai ter a participação dele, como você falou, Iraci, ele vai ensinar e eu espero que ele Muito. capte meus ensinamentos. É uma É. expectativa, e eu vou dizer, boa, mas terrível.
É terrível. Não, né? a preocupação com a segurança, a preocupação com, né, uma série de coisas que faz muito sentido. E Sim, sim. continua, né? Não pense que depois dos 7 anos, Patrícia, Uhum, ou passando pelo 15, acaba, né? sim. É infinito, né? É infinito. Então, assim, estão criados os três, né? Com a idade que está, ou 28, né, Flávio? Sim. Continua, porque estão criados, mas assim, aí tem momentos que eles estão bem, tem momentos que eles entram em crise, aí você também, não que você entre em crise, mas você fica dando o máximo de apoio para ver o que você pode ajudar, né? E aí você tem um limite para ajudar, né? Porque ele já é bem protagonista da vida dele, então você entra, mas com um certo limite de não entrar demais, né? Já Exato, tem a exato. família do filho, né? E sabe o que que Então, eu sinto? Eu sinto aí essa falta. aprendizagem é eterna, porque o que cada um está fazendo da sua vida, né? E como você, ainda como mãe, pode até falar certas coisas, porque você é a mãe, né? Uhum. Mas Pode e você também deve, tem que né? ter respeito pelo que ele pensa, pelo que ele é, pelo que ele já construiu, pelo que ele quer na vida, por tudo isso. Então, é uma aprendizagem sempre para a É uma gente, sempre. aprendizagem sempre. E uma incerteza, É. né, que carrego. Eu sinto muita falta, é, de grupos de apoio. Por exemplo, gostaria que a escola do meu filho pudesse abrir, sabe, uma roda de conversa, porque É estamos todas as verdade. mães nesse, né? Todas as mães da classe É. do meu filho devem estar passando por esse processo. E eu não sinto esse apoio, e seria tão fácil. Olha, gente, vamos marcar um dia para a gente conversar, né? É. Que as instituições pudessem fazer isso, ou grupos despretensiosos, assim, falei, olha, quem quer conversar, abrir seu coração, colocar aí suas expectativas, suas dores, né? Eu E você sinto não muita falta. consegue cutucar as outras mães para fazerem isso? Sim, talvez sim, mas assim, são iniciativas isoladas e particulares. É. Eu sinto, assim, aí eu volto a trazer a sociedade aqui. A mesma sociedade que cobra não dá abertura para apoio, né? A A gente está Carla aqui está entrando. com Carla e Carol. Oi, Carol, Olha Carlinha. lá. Que delícia ver Oi, vocês então aqui. Oi, agora gente, você entrou no ponto consegui. que Foi um as duas que presente entraram quando têm a você ver. entrou. As duas que Para mim entraram também. fazem isso, gente. Presta atenção. Elas É, fazem isso. Elas dão os ouvidinhos preciosos delas para esses grupos, para essas mães. Sim, sim. Bom, oi, Carlinha, bom dia. Bom bom ter dia, aqui. Bom Carla. dia, Sim, mas Carla. ainda é iniciativa particular sua, entendeu, Pati? Eu fui conversar com a Carla. Liguei outro dia e falei assim, Carlinha, pode me ouvir? E ela me ouviu, porque a gente construiu aqui essa rede de apoio entre nós, entre nossa comunidade humana, digamos assim. Mas o que eu estou me referindo é que poderiam ter espaços, né, mais disponíveis, né? Que partam de instituições mesmas, né? Uhum. É, É, A Principalmente. escola esse humana ponto está aqui para eventualmente é, ofertar. e eu vou falar, eu cheguei a A falar Carol. com a escola que eu trabalho para hum, organizar isso, né? E é engraçado, porque eles têm um receio de intermediar essa conversa e que a comunidade parental tenha uma expectativa de mediação de conflito, de envolvimento do lugar de educador, né? Eles têm medo. A verdade é essa, assim, eu senti isso quando eu provoquei, porque eu também acho que isso é essencial, né? Mas é engraçado, eles têm medo de acabar se envolvendo, porque os pais eu, acabam tendo essa postura muito, que nem aconteceu, né, gente? Vocês viram o que aconteceu quando teve os atos de violência nas escolas e tal. exato. Os pais às vezes ficam num lugar muito surreal também. Então, eu não concordo. Eu concordo com o teu ponto, né, Gabi? Eu não concordo que esse medo paralise essa iniciativa, mas, por outro lado, eu vejo que tudo que é
iniciado pela escola, a comunidade parental acaba entrando com uma expectativa muito pesada, eu acho, sabe? Não consegue ser uma coisa neutra. Aí eu vou só criar o espaço de discussão e saio daqui, eu coloco alguém, uma psicóloga, um profissional de saúde mental para provocar discussões saudáveis, né? Era isso que eu tinha sugerido na Exato, época, mas porque do eles que têm se muito medo. trata? Do que se trata? O que que a gente está falando? Da formação dessas pessoas, né? Dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. E é uma formação que pode muito bem ser dividida, compartilhada, né? Família, escola, outros entes aí entrando. Então, assim, eu sinto solidão, né? Então, Nesse mas caminho. indiretamente, eu acho que a escola pode fazer isso, não sei, Carol, que você pensa a respeito, em certas temáticas que estão muito ligadas à escola, para os estudos, que limites Aham, são aham, esses, né? uhum, Um pouco da questão de horários, o quanto é importante dormir, ou uhum, principalmente frente à tecnologia, né? Como uhum, usar, como não usar. É lógico que precisa ter uma discussão e um princípio na escola muito forte, né? Para poder ter uma certa um certo jeito de colocar isso para os pais, e uma uhum, discussão aberta com os pais, mas também com o posicionamento da escola frente ao dia a dia da escola, como é que a escola lida com uhum, essas questões, né? Então, provavelmente deve perceber alunos que vão com sono ou com má alimentação e aí não rende na escola, ou percebe uhum. que estão com muita tecnologia, muito joguinho, muita coisa, e isso está interferindo. Então, eu acho que quando vem o assunto da escola ali, e aonde isso entra, talvez fosse casos para ir, talvez não assim, as questões que são mais compatíveis com a família, né? Que aí a Uhum. família tem que direcionar isso mais, mas eu acho que algumas discussões a escola pode abrir, né? Então, a escola da minha filha, por exemplo, faz isso. Eles fazem todo mês, às vezes até mais, esses encontros com temas específicos, como esses que você falou, e com especialistas no tema. Isso é bem legal. É uma coisa mais modelo live, assim, né? Não é uma coisa que abre para discussão e tal, mas é muito Isso. legal. Eles colocam os temas com uma pessoa que traz conteúdo, que traz realmente, assim, a prática da coisa, como lidar com isso em casa, isso tudo que essas dores enormes, né? Tela, sono, ansiedade e tal, isso eles fazem. Agora, a coisa do ser um hub ali para criar o é, Um grupo de apoio apoio, né? parental, eles têm medo. Exato. Eles têm É medo. um lugar, um espaço onde a gente possa sentir esse acolhimento, né? E volto a dizer, eu trago a palavra solidão porque é o que estou sentindo agora, né? É uma coisa de acolhimento mesmo e de apoio, né? E eu sinto, Carol, quando você fala assim, não, eles têm medo. Eu sinto muito isso também, sabe? Olha, se eu abrir para isso, de repente, eu posso sair dessa caixinha e desse escopo que eu tenho que cumprir, ou que eu tenho, principalmente escolas particulares. Agora, eu imagino as mães que nem têm esse apoio até desses temas transversais, por exemplo, que você falou, né? E setoriais, né? É, fica realmente solto, né? Por si, né? E eu acho que o medo, gente, vem. Eu já vi essas situações, não sei se vocês já passaram por isso. É, eu acho que quando a gente pensa no que seria a nossa necessidade, nossa intenção, nossa solidão, eu adoraria o grupo, mas eu acho que a escola já está tão traumatizada que eles pensam assim: se uma mãe brigar com a outra, eles vão voltar para a escola, tipo assim, eu acho que tem que ser tantas horas de tela, eu acho que não, eu acho isso, eu acho aquilo. Se der uma discussão, eles têm medo que as mães voltem para a escola e falem assim: olha, vocês não vão se envolver, vocês não vão se posicionar, vocês não vão mediar o Que conflito, cobre, né? né? É.
que cobre isso, porque é muito possível de acontecer, realmente. É muito assim, eu possível. acho. É porque, sim, tem essa linha tênue, né, entre o apoio e É, a delegação. Bom, eu delego, então, você cuida do meu filho que aham, eu não estou conseguindo, né? Acho que é isso. exatamente. E Carlinha, eu fala vejo aí assim, que... mães muito, assim, eu não sei qual a opinião de vocês, gente, mas pelo menos no grupo de pais que eu faço parte, eu vejo o pessoal assim muito confuso, muito perdido, muito com muita raiva, sabe? Eu acho que é muito diferente do que a gente está trazendo aqui. Eu me sinto isso tudo também, mas aí eu vou para um lugar de, puxa, eu preciso de apoio e solidão. Eu não vou para o lugar do conflito, né? Claro. Aham. Mas eu vejo que o povo tá ligado no 330, assim, que discordou da vírgula, tá tudo muito polarizado, a gente sabe, né? Seja política, seja vacina, seja o que for, quando for ver, um tá ameaçando o outro de morte. Então, Uhum. eu vejo que tem um tipo específico de pessoas que faria desse grupo um lugar muito valioso mesmo. Sim. E que a repercussão disso com os seus respectivos filhos, né, seria Uhum. muito aproveitada, né? Assim, Nossa, demais. porque aí são adultos diferentes, né? Enfim, Uhum. Carlinha, Queria ouvir a Carla. é, Então, desculpa a lerdeza, mas é que eu estou cansada mesmo. Eu cheguei agorinha correndo, eu falei que eu ia me atrasar, eu estou meio lesada. É, então, eu vou dar uma de... Esqueci agora, a memória vai demorar um pouco para retomar. Mas, Martin Luther King, eu tenho um sonho. O meu sonho é criar um grupo de alcoólicos anônimos, sabe assim? Narcóticos anônimos. É um lugar, um espaço com regras adultas muito claras, que seja construído em cima de bases muito maduras para receber pais e mães para tratar de assuntos muito relevantes, que não tem nada a ver com essa hipnose que a gente vê correndo por aí, e a gente fica se anestesiando. Desculpa, vou ser sincerona de novo. A nota do meu filho, se ele está ou não fazendo amizade na escola, se ele respondeu ou não para o professor, se ele está, como é que ele está. Isso tudo é um movimento real que existe, beleza? Mas que, na minha opinião, e baseado na minha experiência, esconde dores muito mais profundas dos adultos que se relacionam com essas crianças. Essas crianças estão reverberando a energia que elas estão recebendo. Então, na minha opinião, meu sonho é criar um lugar, um espaço onde as regras sejam: ninguém julga ninguém aqui, ninguém fala de ninguém, cada um tem sabe o bastão da fala? Quando um fala, o outro só escuta e acolhe, e a gente vai entendendo que a gente não está sozinho, que não é só com a gente que acontece, que não é só na casa da gente que isso acontece, e que a gente não está sozinho mesmo. E isso precisa ser repetido, isso não é um discurso, isso não é uma retórica, isso é uma prática. É como vício, é como um hábito que precisa ser treinado para a gente sair da bolha que a gente foi colocado. Não sei, essa é a minha explosão de opinião. Desculpei. está Que opinião. legal. Fala, Flávio, fala. Só completando a sua fala, Carla, completando o seu sonho, quando a gente fala de educação, e foi legal, a Carol falou assim, grupo de pais, né? Eu queria até saber de vocês que são mães e que estão com filhos em idade escolar, quantos pais, quantos homens vocês veem nesses grupos? Porque o grupo deveria chamar grupo de mães, não de pais, né? Porque é raro você ver um pai, né? Às vezes tem, eu sei que tem, às vezes, né? Mas o meu sonho, aí complementando o seu sonho, o meu sonho é que tivesse uma equanimidade nisso, né? Que a gente tivesse pelo menos 50% de mães, 50% de pais. Eu sei que nem todos os pais vão conseguir estar lá, e não é para ser só de pais, mas como eu trabalho com círculos de homens, né? Nos círculos que eu faço, que eu conduzo, foi muito interessante outro dia, porque tinha um homem que
está agora gestando, né? Tá com o filho dele, vai chegar, e ele estava cheio de dúvidas e de medos, como é que seria a vida dele agora, sendo pai, né? E aí ele falou, nossa, agora eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que ganhar mais dinheiro, estava cheio de medos, de inseguranças, né? E teve um homem lá que falou assim, cara, quando eu e a minha mulher, a gente engravidou, lógico que aí a realidade dele era outra, ele tinha essa possibilidade, né? Ele falou, eu me organizei para ficar pelo menos 4 horas por dia com o meu filho, pelo menos por um ano. Então, assim, ele abdicou da questão material, financeira, capitalista, né? E ele falou, a gente mudou o nosso padrão de vida, mas eu fiz questão de participar desse primeiro momento. Eu sei que teria que ser por um tempo, porque depois ela também precisaria retomar o trabalho dela e a gente teria que readequar, mas é uma realidade. Eu sei que é raro, parece até utópico, né? Mas eu queria muito que nesses lugares pudessem ter a presença dos homens, porque isso é uma dor, trazendo, só me estendendo um pouquinho mais da minha fala, isso é uma dor minha, que depois eu só fui conseguir checar isso com a Júlia, com a minha filha, quando eu tinha quase 50 anos de idade. E eu tinha a dor de achar que eu tinha sido pai ausente. E ela chegou para mim e falou assim, pai, eu nunca senti a sua ausência. Por mais que você tivesse que trabalhar, sair cedo, voltar à noite, mas nos finais de semana a gente estava sempre junto, a mamãe cuidava de mim e você estava sempre ali, provendo e cuidando da gente, fazendo as coisas acontecerem. Mas eu sei que para os homens isso é um peso muito grande, ficar só nesse papel de provedor e de protetor e de, sabe? Não, a gente precisa sair desse lugar e ser parceiro, trazer outro P para esse lado, né? De ter uma parceria, de ter um equilíbrio nessa gangorra, né? Não ficar o peso só para um lado. Que eu acho que alguns pesos acabam ficando muito para um lado, ou só para o homem, ou só para a mulher, quando a gente precisa equilibrar mais essas polaridades, né? E acho que isso vai trazer até uma calma também, uma tranquilidade nessa polarização que a gente vê, que a Carol falou, de ficar um jogando a culpa no outro, porque é corresponsabilidade, não é culpa, né? Exato. E eu sou obrigada a falar, deixa eu só falar uma coisa para complementar a fala do Flávio, que assim, a gente está caminhando num novo paradigma pedagógico, onde a gente tem a pedagogia sistêmica, onde o profissional ele precisa incluir o masculino do pai. Existe um desequilíbrio na criança por falta de limite. Quem dá limite? O pai homem. Então, a mãe está pegando todas as funções para si, porque ninguém disse para ela que tem um momento que ela pode delegar, que ela pode distribuir isso, e aí esse ânimo fica alterado, é muito cortisol, e aí junta mais mulher no grupo de mulher. Aí o cortisol ali, a testosterona, está tudo bombando. Né? O que acontece é se pegar mesmo. E falta adulto nessa administração. Esse meu sonho é um espaço criado por mentes adultas que digam assim, ó, que é o papel original da escola, teoricamente, que é o de lançar mão de regras sociais para as crianças prioritariamente. Isso lá na origem da criação do ambiente escolar, que se perdeu, virou empresa, virou serviço, trabalho, prestação de serviço. Eu pago, eu sou cliente, eu preciso. Aí a nota não é mais uma representação do que está acontecendo na alma da criança, nem na família dela. Passou a ser uma barganha. Toma lá da carga, mas eu estou pagando, então tem que aumentar a nota do meu filho para eu ficar feliz, senão eu vou pagar mais, eu sou cliente. Entende? Isso vai aumentando a doença. A gente é doença, por isso narcóticos anônimos, por isso alcoólicos anônimos. Precisa de um espaço de saúde mental. A escola perdeu a sanidade. Consequentemente, a família perdeu a sanidade. A gente precisa oferecer espaços de saúde mental para incluir quem está se excluindo, né? Pais que estão fora. Quando eu convoco os pais para reunião de pais, a Vanessa tem conversado com ela sabe a dificuldade, eles transferem, não podem ter reunião, e não, mas eles fazem questão de dizer assim, mas o pagamento está em dia, né, dona Carla? Então, mas o meu problema não é dinheiro, eu preciso conversar com vocês junto, casal.
porque a filha de vocês precisa, entende isso? E essa dor, ela tá mega ampliada. Se a gente continuar formando grupos para falar o mesmo do mesmo, nós não vamos estar mudando nada. E aí a gente vê essa geração de filhos órfãos de pais vivos, né? É dramático isso, né? Porque eles são órfãos, os pais estão vivos, mas eles são órfãos, eles não têm pai e mãe. E quando tu falas assim, né? Eu, por exemplo, que tenho um jeito de pensar assim, que eu não atendo qualquer pessoa, né? É por indicação, depende do trabalho, enfim, é muito assim, não, mas eu estou pagando para tu dizer isso para minha filha. Aí tu diz, não, mas eu não tenho que dizer isso para tua filha. Eu posso mediar a conversa de vocês duas, tudo bem, nesse momento. Mas eu não sou teu porta-voz. Mãe. Então eu não quero mais o serviço. Aí, com certeza, não, eu não vou fazer esse papel. E é por daí para fora, né? A gente sabe. Bem-vinda, Vanessa, mais uma professora aqui da Escola Humana que está se juntando a gente, né? Estamos aqui, primeiro fazendo um check-in de como cada um está no seu momento de maternidade, né? Todos nós aqui somos mães, né, Flavinho? Que o Flávio falou que maternou também. E é isso, e aí abrindo para o fluxo da conversa. Quem mais quer se colocar? A Patrícia ia falar, acho que eu interrompi ela. A desculpa. Patrícia. Não, E imagina, acho que desculpa, Padre, só assim, acho que seria interessante a Carol e a Carla e a Vanessa também apresentarem como a gente se apresentou. Se é casada, se tem filhos, se não é, que idade dos filhos. Eu estou aqui curiosa com isso. Então, eu sou solteira, minha filha tem 34 anos, eu criei ela sem pai, apesar de ter uma relação tranquila, civilizada com o pai dela. Ela é autônoma, independente, eu trabalho com educação parental desde 2004, então eu atendo famílias adoro, né, com a relativização do tempo, né? Já foi muito intenso, já foi uma profissão, hoje em dia eu atendo o que aparece, né? A vida mudou. Eu tenho formação em filosofia, em psicopedagogia, em neuroeducação e sou autodidata, assim, apaixonada por autoconhecimento, né? Então, eu estudo tudo que tem a ver, neurolinguística, gerontologia, agora estou fazendo curso de gerontologia. E sou apaixonada qual é o seu momento como mãe? Eu sou a privilegiada da maternidade, desculpa, né? Eu digo que eu sou a chata da maternidade, porque quem tem filho adulto, eu acho que já pode dizer assim, É o que a gente estava comentando, né, um pouco antes, né? Falou assim, ó, que você foi bem sucedida, né? Aí, ó, minha filha tá bem encaminhada, não sei o quê, então. Mas independente do resultado, porque eu hoje entendo que a questão não é o produto final. Exato, é o que a gente trouxe. Nos atendimentos a gente diz assim, ó, o teu filho vai sobreviver a toda essa questão familiar, porque o ponto não é a criança, o ponto é o grupo, é a comunidade, é a família, são as relações, efetivamente, né? E por alguma obra e graça, porque eu digo que isso é obra e graça, porque eu venho de uma família bastante disfuncional, eu escolhi fazer diferente com a minha filha e investir na relação. Do meu jeito, capenga, errando, tropeçando, caindo, levantando, pedindo desculpa, eu nunca fiz isso antes, vamos embora, estamos juntas. E o fato de não ter um parceiro que no caso, interferisse diretamente na história, acho que também favoreceu, né? O diálogo, a comunicação não ficou truncada, não ficou travada, com todos os percalços de
vai para terapia, vai trabalhar isso, né? Eu conto sempre que uma das grandes dores que eu vivi com a minha filha foi já adulta, ela disse, então, mãe, super legal a terapia, ontem a gente começou a trabalhar a questão, os meus problemas com mãe. Aí eu olhei muito rápido e disse, problemas? Com mãe? Eu? Aí ela disse, não, tu sabe que não é tu, né? É a mãe que existe em mim. Ah, é mesmo? Tá. Ah, que alívio. Porque tem essa dificuldade, né? A gente pega para a gente uma responsabilidade que, no fundo, não é nossa, porque eles estão interpretando do jeito que eles conseguem interpretar a nossa. É que nem o Flávio falou, né? Depois de anos, tu pergunta, então, nem notei. Tu fosse ausente? Não, nem notei, não. Não, para mim foi tudo beleza. A gente sofreu, às vezes, 50 anos para até perguntar, né? E então é isso. Ai, eu falo demais, é porque agora eu me empolguei esse assunto. Desculpa. Bom dia, posso falar um pouco, então, contar um pouco da minha história, conhecer um pouco mais da Vanessa? Então, eu tenho um filho de 20 anos, eu tive 3 gestações, eu perdi uma antes e uma depois dele, mas perdi bem cedo também, então foi um processo aí, maternar difícil, mas foi bem. Para mim foi assim, foi difícil, ao mesmo tempo foi tranquilo, porque entendia todo o meu processo, sempre estudei, fiz yoga, sempre fazia muitas coisas para auxiliar nessas fases. Então agora o meu filho está com 20 anos, sou casada há 27 anos, então meu marido foi praticamente meu primeiro namorado fixo, assim, e nos namoramos, noivamos e casamos, estamos até hoje bem, graças a Deus. Já fiz bodas de prata aí da vida, na pandemia. E tem uma coisa que eu também gostaria de conversar da formação, que eu falo para cá, eu falei assim, nossa, eu nunca lembro de falar na escola das minhas formações, né? Porque eu sou psicopedagoga, pedagoga e naturopata. Então, eu tenho formação de Reiki e florais também. Então, é algo que eu sempre normalmente falo quando dá tempo, né? E gosto bastante de tudo isso. E isso me ajudou muito em muitas fases, até com meu filho. Então, muitas coisas, aliás, eu aprendi para facilitar todo o processo, não só o meu quanto o dele, né? Então, enquanto a gente acaba se olhando e acaba olhando para o outro também. Então, com os florais, eu comecei a fazer meu Curat e depois comecei também a atuar com ele em casa, com a família, e depois abri para o público. Então, trabalho também com os florais de Bach e com Reiki. Momento, mãe, que nem a Patrícia falou assim, qual é o momento de agora? Quando eu for para casa, eu já olhei e falei, qual é o meu momento? Momento parceria. E até refazendo alguns combinados também, porque cada fase é diferente, é única, e olhando as necessidades dele, não só a sua. Então, assim, qual é o desejo dele, né? Respeitar essa individualidade e como é que vai agir daqui para frente. Então, assim, eu errei muitas vezes, caí, que nem diz aquela, pedir desculpa, vai e volta, e fala assim, tá, agora, qual a sua necessidade, como é que nós estamos, qual é o seu desejo, vamos conversar, olha, até aqui, tá? Tá bom, preciso desse espaço, vai, eu tô aqui para dar o espaço que você precisar, então, assim, é ter esse olhar, esse respeito, esse acolhimento, então, tô nessa fase bem de parceria, que ele pede, fala assim, ó, tô indo aqui, falo, vai. Então, é um momento bem interessante de você ter um outro olhar para o seu filho. Então, como a pandemia, ele pegou essa fase que é de adolescência que começa a sair mais, que seria 18, 17, 18, ele ficou em casa. Então, agora que ele está começando a viver a parte mais gostosa da adolescência aos 20. Então, foi toda essa mudança que eu senti que na adolescência ele falava, e agora? Não tem, as amizades, os relacionamentos, foi algo assim bem diferente, desafiador, um adolescente em casa querendo descobrir algumas coisas e não tinha o que fazer, né? Então agora que ele está indo mais para o mundo e conhecendo um pouco melhor até a individualidade dele nesse momento. Então, um pouco da minha história é isso. Depois, se alguém quiser perguntar, tiver alguma dúvida aí que eu não tenha contado, pode perguntar, a carinha da Paty. Carol, você está nos ouvindo?
Tô, gente, tô aqui. Eu não tô com a câmera ligada que eu sigo de um lado para o outro aqui. Eu Tranquilo. consegui reorganizar os compromissos, mas consegui aqui. Então, vamos lá. Eu sou mãe da Sofia, que eu brinco que é uma adolescente de 7 aninhos, porque ela, às vezes, me dá a impressão que ela tem um ET dentro dela. As coisas que ela fala, assim, são muito para pensar, muito cabeça, muito filosófica ela é. E eu brinco assim, ela realmente, como vocês estavam falando aí, eu peguei no início do papo, ela é a minha maior professora de vida, porque foi por causa da maternidade que eu mudei a minha vida toda. Eu acho que antes, há alguns anos atrás, eu faria parte do grupo aí que a Carla falou, sem dúvida, eu sou uma antiga viciada em trabalho, então eu tinha uma vida bem diferente, até que o Flávio estava falando aí também, né, do pai que tinha essa coisa de, meu Deus, eu tenho um filho, agora eu tenho que trabalhar mais. Eu já estava super na máquina de moer carne quando engravidei, que eu trabalhava na Coca já durante muito tempo e já tinha papel de gestão, então estava naquela coisa automática, anestesiada e no meio do furacão. E foi depois que a Sofia nasceu que assim eu comecei a ver que aquilo não fazia sentido. Fiz escolhas, como também o Fábio falou, né, com esse exemplo de reduzir bastante o padrão de vida, sair disso, trabalhar com educação, porque foi no lugar de mãe que isso tudo me despertou, porque eu entendi que, não, peraí, é isso aqui que realmente faz sentido, é isso aqui que realmente importa, né? Contribuir para fazer parte da jornada de desenvolvimento de outros seres humanos também, né? De poder ser esse elo da cadeia, né? Então, a Sofia totalmente mudou a minha vida nesse sentido, muda todo dia. E, além disso, eu sou divorciada do pai dela, já tem 3 anos, e é um puta desafio, gente, assim, coparentar sendo, assim, quase eu brinco assim, esse trabalho híbrido, gestão à distância já é difícil, coparentar com duas mentes muito diferentes, separadas, com seus nós de relação, assim, é muito difícil, né? E eu tento usar tudo que eu posso de conhecimento de comunicação para fazer essas conversas difíceis acontecerem, porque a Sofia, ela sofre de crise de ansiedade, e ele tem uma mentalidade mais objetiva, engenheiro e tal, então é muito difícil. A gente pensa muito diferente, enquanto casado já era difícil, imagina agora, né? Mas é possível, né? Eu até falo para ele, olha, a gente precisa encontrar, conversar, né? Se você está no seu trabalho e você tem o projeto mais importante, você vai deixar para tomar decisões pelo WhatsApp? Ou você vai reunir a equipe, vai ter conversas e vai fazer planejamento, né? Então, o projeto mais importante da sua vida é a sua filha. A gente precisa encontrar, conversar, fazer reunião, planejamento, isso tudo que a gente faz no trabalho, né? O filho deveria ser até mais. Então, é uma jornada. E meu momento atual é um momento, acho que, de colher frutos, assim. Eu tive que fazer muitas mudanças para adequar ao que eu via que ela precisava de mim como mãe, né? Que a gente acha que ser mãe é uma coisa e a criança nasce, e aí ela precisa de ferramentas completamente diferentes. Você tinha construído um barco, ela fala, não, mas eu sou de avião, e aí você tem que construir um avião no ar para dar conta, né, de ser a mãe que aquele ser minha precisa. E fiz essas mudanças na minha vida, inclusive a separação foi uma mudança necessária para eu ser uma mãe melhor também. Mudei de trabalho, mudei de casa, acho que eu só não mudei o branco do olho, gente. E tudo isso também pensando em como que eu posso também, né? Aquela coisa de colocar a máscara de oxigênio em mim para poder salvar ela também, né? Estava também fazendo isso. Como é que eu posso cuidar, ser a minha melhor versão para ser a melhor mãe para ela? E comprei algumas batalhas, mudanças e transformações para isso.
E recentemente ela tem trazido coisas, frases assim, né? Que já são aquela a primeira folhinha que sai da terra, sabe? Que é do tipo, ah, mãe, agora eu tô gostando de ir para terapia. Que bom que você insistiu que eu fosse. Que bom que você brigou com meu pai para poder ir. Mãe, agora eu tô gostando da escola. E eu mudei ela de escola, mudei ela de sala, né? Mãe, agora eu me sinto bem para falar do que eu estou sentindo, que você conversa, que você agora fica muito mais tempo comigo, eu me sinto acolhida, então é muito mágico, assim, quando vem uma frase da boquinha da criança que você fala, nossa, para eu ouvir essa frase, eu precisei de uns 4 anos de pânico, sofrimento, dor, mudança, para ouvir essa frase saindo da boquinha da criança, né? Então, eu estou num momento assim de ver essas folhinhas saindo da terra e eu sei que ainda tem muito mais coisa pela frente, mas eu agora estou aí tirando uma foto da folhinha que saiu da terra. E que é um projeto inacabado, porque vai ter que sempre estar nutrindo para nascer novas florzinhas. Exatamente. Porque, Se não rega um dia, hoje já começa a murchar. agora, quero ficar para mim, pegar para mim de presente uma frase da Carla, que é assim, apostar nas relações. É só isso que eu tenho para fazer, porque no meio de todas as dúvidas e todo o sentimento de solidão que eu trouxe aqui, é isso que me insegura, assim, sabe? Não, não é teoria, não tenho apoio aqui, não tenho isso, então o que que eu vou fazer? Apostar nas relações, e na relação que a gente possa construir, né? E na relação possível, porque, desculpem aqui, eu vou jogar assim uma bombinha, né, também, mas que privilégio que nós aqui tivemos, pelos relatos que a gente está colhendo, de poder fazer escolhas, né, e falar assim, não, então eu vou trabalhar menos e vou me dedicar mais a meu filho. Isso é um privilégio social que a gente tem, e a gente nunca pode, né, deixar de ver a realidade do nosso país e de quantas mães queriam fazer isso, mas não podem, né? Então, esse é só um temperinho aí na conversa, né? É, mas que eu sinto que não é um grande problema. Não sei se é Não, porque. porque aí que É, tá, é um temperinho, mas se você vai para essa questão de, bom, vou apostar na construção de relação, a relação construída dentro da possibilidade, né? Eu acho que isso porque assim, eu tive uma mãe que trabalhou a vida inteira, sim, né? eu Eu sou também. filha única. Muitas vezes eu estava sozinha em casa e a gente tinha assim, meu pai chegava, fazia certas coisas, eu chegava, fazia outras, tinha essas obrigações. Sábado era o dia que a gente fazia faxina todos juntos. Então eu tenho boas lembranças dessa época. Eu fui interna em escola durante um tempo, eu passei algum tempo em casa de tia e de tio, porque meus pais aí se separaram. Nada disso ficou. É lógico que, por exemplo, quando você faz um processo de perceber como é que foi, o que tanto amor que teve nessas atitudes, Uhum. e quando grande você já enxerga que foi, né, por amor que tudo aquilo aconteceu, você faz, né, dá um novo olhar, né, para isso. E para mim eu tirei muito partido de poder estar em outros lugares que não só, né, a minha casa. Então eu sinto que depende também de como a pessoa, a Carol estava falando de terapia, de como é que a pessoa vai levando para poder ter esse olhar, né? Porque não é tudo que o pai e a mãe vão poder dar. E hoje em dia está muito em voga que você deixe um tempo para a criança perceber que ela tem um momento, às vezes, que ela não sabe o que ela vai fazer, que ela passa por frustrações, como é que ela vai resolver isso se ela está sozinha, né? E eu acho que a criatividade vem muito daí também, né? De você ter essa oportunidade
de ter essas vivências. E uma outra coisa que eu sinto, porque vocês estavam falando, a Carla falando do sonho dela, eu tenho uma amiga, é amiga atualmente, mas ela foi minha aluna, ela é psicopedagoga, ela fez arte terapia, e ela é um casal maravilhoso, ela e o marido, que fazem parte de uma igreja católica, e tem grupos de trabalhos com os pais, o que é bem legal, porque entra o pai junto, porque é de casal, né? E toda uma preparação de educação, aí pensando os filhos, lógico que deve ter toda, eu não sigo, deve ter uma coisa ali cristã, como alinhavo, mas como ela é psicopedagoga, como ela é arte terapeuta, isso aí deve vir, né, com boas possibilidades de aprendizagem. E eu fiquei pensando, eu falei, por que a igreja não começa isso no cursinho de que vai fazer de batizado, de coisa, porque antes até de casamento, né? Porque a gente escuta agora falar do quanto é necessário que o casal se prepare para ter filho, até na gestação, até, né? É uma coisa falada. Por que a igreja não ajuda nesse sentido, já que ela faz esses cursinhos? Eu acho que é um bom lugar para começar a abrir, né? Não sei se existe, eu sei desse casal, mas não sei se tem uma coisa que vem assim antes da gestação, antes do casamento, porque eu sinto que é a vida inteira a gente se preparando, né? A vida inteira, né? Então, essa relação que você falou, Gabi, eu sinto que é um relacionamento que ele está sempre em mudança, porque a gente também está aprendendo, Entendeu? né? O que eu falei, a primeira coisa que eu falei, para mim, ser mãe é uma aprendizagem para mim, né? Uhum. Porque eu tive que aprender, eu tive que abrir mão de certas coisas, eu tive que perceber e refletir sobre outras. Então, eu acho que essa relatividade da gente só pensar, estou educando, não, acho que eles estão educando a gente também, né? Eu acho Porque que é eles uma estão troca, né? nesse novo mundo. Sim. E aí, nesse sentido, é estar aberta para as novas coisas. E elas vão acontecendo. Aí você tem princípios, né? Eu acho que esses princípios é que vão formatando o que é a família, o que é a relação, né? Certos princípios ficam aí instaurados, independente do que as coisas vão mudando no mundo, né? E o que a Carla sempre E, traz é a questão de deixar claros os papéis, né? Quem é o adulto dessa relação. Apostar, é, apostar na relação, mas nunca perder de vista quem é o adulto da mas você está relação. falando isso frente a um filho adolescente ainda, né? A hora que você tem filhos adultos, Ah, sim, a relação continua e você está frente ao claro, outro adulto, né? sim, óbvio. Então, eu falo, é sempre, Uhum. né? Mesmo que seja de adulto para adulto. Sim, com certeza. Paty, quer trazer seu olhar, seu momento? É interessante esse do adulto, porque para mim uma das coisas mais emblemáticas que eu acho que a gente ganha de presente quando a gente se torna mãe ou pai é essa é, materialização, né? Criança adulto. E aí eu acho que a gente ganha essa oportunidade da gente se ver bifocalmente entre minha criança interna e o meu adulto, né? A criança dentro de mim que chora quando meu filho chora, e a adulta dentro de mim que ama de paixão aquele ser e dá um jeito de entrar no prumo e socorrer, e amamentar e achar uma solução e abraçar e acolher. Então, para mim, a maternidade é um mega desafio. Acho que não tem nenhum trabalho no mundo que eu conheça até hoje que é tão desafiador quanto ser mãe, por conta de tudo isso que acontece dentro. Eu acho que quando a gente tem uma vida, como vocês colocaram no começo, né? Uma vida normativa, assim, que tudo acontece conforme a expectativa e tal, e a gente vai achando que está indo tudo bem, às vezes a gente até fica anestesiado de tudo aquilo que está acontecendo de precioso, que está lá debaixo d'água, né? E que a gente não está prestando atenção, porque afinal de contas está indo tudo bem, né? A nota está boa, tem emprego e tal.
mas tem um monte de coisa acontecendo, sempre tem alguma coisa acontecendo, né? E a gente sempre tem a oportunidade, como mãe, que eu acho que é tão visceral, daí depois o Flávio pode falar, eu acho que deve ser muito igual como pai, porque assim, a gente está ligado a esse ser e ele vem de presente para os dois. É que a gente ganha o desafio com amor, né? Então, tem hora que você quer desganar, mas ao mesmo tempo você ama muito. Então, você aprende a amar muito as partes que você também quer esganar dentro de você, né? Muitas vezes que você fala, ai meu Deus, essa criança está me causando problemas, né? Por que não fica quieta? Por que não faz o que eu mando? Por que não sei o quê? E, no fundo, a gente, né? Seria tão melhor se fosse boazinha e fizesse tudo como eu falo, mas não faz, né? E exatamente porque não faz, não é porque eu sou uma má mãe, né? Ou pelo menos prefiro acreditar nisso, mas porque ela está me contando uma coisa da vida que eu preciso aprender, né? Que eu posso escolher aprender. Então, eu não contei para vocês, mas já que vocês trouxeram também, acho que é legal saber, né? A história também profissional, né? Da gente com relação à maternagem. Quando eu fiz psicossíntese, eu engravidei dentro da formação de psicossíntese. Então, eu vivi a minha gestação de uma forma muito vinculada ao que eu estava estudando sobre autoconhecimento e tive partos humanizados. Então, assim, eu tive a oportunidade de viver os partos também de uma forma mais despolarizada, porque o meu companheiro, ele testemunhou o que era ser mãe, ele me viu parir. Então, assim, antigamente você tinha o pai que ficava lá fora, né? Não, ele viu a força que é uma mulher parindo, né? Ele acompanhou a minha preparação. Eu era muito ativista de que aquela coisa de não existe curso para pai e mãe, não existe receita, mas coisa para aprender, para quem está de olho aberto, tem um monte, né? A gente só, daí fica naquela, vamos fazer enxoval. Eu falava, gente, legal, mas assim, tem muito mais coisa do que enxoval para preparar, né? Então vamos entrar em contato com a nossa humanidade, porque eu acho que ser mãe é ser gente numa outra, né? Num outro degrau. Né? Se a gente pode escolher, né, tá de olhos abertos, quer abraçar essa missão com consciência, a gente vai, mas como que eu me torno uma mãe melhor? Eu acho que tentando ser uma pessoa melhor, tentando ser né, lidando consigo mesmo, né? Então, durante 10 anos eu fui voluntária do Amor Exigente. Olha essa, Carla. E eu fazia moderação de grupos para prevenção, né? Que a gente fala para que porque o Amor Exigente trabalha principalmente com pessoas que têm comportamentos de vício, né? Que é esse AA que você está falando aí, que são os 12 passos e tal. Então a gente fazia isso para famílias que não tinham problema instalado, então era preventivo. E um dos trabalhos mais incríveis que eu já fiz. Assim, é muito gratificante poder oferecer esse lugar que a Gabi está falando que queria ter, né? E aí eu faço um parênteses, né? Que eu brinco que existem amizades geográficas e amizades frequenciais, né? A amizade geográfica é aquela do seu vizinho, da escola e tal. Mas não necessariamente essas pessoas são as pessoas que estão no mesmo lugar frequencial do que a gente para se interessar pelas mesmas coisas, para estar pronto para os mesmos aprendizados, né? Então, acho natural que as pessoas procurem os seus grupos de acordo mais com a sua frequência do que com a sua geografia, né? E eu mesma pude oferecer esses grupos, eu oferecia no Amor Exigente, quando eu tinha grupo em Vinhedo e Valinhos, e depois que eu me tornei mãe e tive tempo também, consegui conciliar, eu oferecia também para as mães de bebês, né? Tinha os grupos maternos, e depois de disciplina positiva também pude oferecer algumas vivências na disciplina positiva, onde, na verdade, a gente fazia nada mais, nada menos do que olhar para a gente, né? O que é que o comportamento desse ser faz comigo, né? E o que é que eu estou aprendendo sobre mim na presença desse filho, dessa filha que chegou na minha vida. E acho que essa é uma prática que eu chamei de maternagem consciente, ou parentalidade consciente,
que é uma prática que eu desejo também de fundo do meu coração, Carla, que seja uma cultura que se instale no planeta. Sim. E acho que essas próximas gerações que vão chegar, como a gente está lidando com uma despolarização, como eu falei, que é onde o homem se aproxima mais da mulher, tem sim tudo isso que foi falado, né? Acho que na sociedade ainda tem o patriarcado, ainda tem essa coisa dos papéis ainda muito polarizados, mas se a gente olhar de perto, está se aproximando, né? Então, existe esse movimento. o pai já sabe melhor entender o que essa mãe está fazendo, e essa mãe também, que foi para o mercado de trabalho, também está entendendo o que esse pai está fazendo. E aí, enfim, a gente já não está mais condenado, entre aspas, né, a ocupar aquele polo, né? A gente pode dançar pelos polos e poder... Por isso que eu acho que o Flávio tem super lugar de fala para falar de maternar, porque é isso, a gente faz essa dança, né, de forma, talvez um privilégio, mas eu acho que para quem está dentro desse mundo de se autoconhecer, acho que a gente consegue. Já não é mais a mãe que só dá o beijinho, o amor e o acolhimento, e o pai que vai lá dar o limite o tempo inteiro. A mãe também tem que dar limite, o pai também tem que acolher, e tem hora que a mãe tem amor para dar, para acolher, e o pai precisa assumir, e vice-versa, né? Então, é uma parceria, às vezes é uma parceria, e ainda mais além, né, para essas gerações que estão chegando, eu acho que até esse formato familiar já não é exclusivo. Então, assim, a gente tem vários formatos de família onde essas crianças vão nascer, e o papel maternal vai acontecer do mesmo jeito, né? Precisa acontecer do mesmo jeito. Então, de repente, essa dança ela vai ser feita por mais pessoas, envolvendo um avô, envolvendo uma avó, envolvendo uma pedagoga, envolvendo, enfim, toda essa vila que cria essa criança, e graças a Deus, porque embora eu tenha tido o privilégio de acompanhar as minhas filhas bem de perto, porque eu me despedi da minha rotina de mundo corporativo, trabalho 8, 9 horas por dia, assim que minha filha nasceu mesmo, mas por outro lado, tem hora que eu também preciso de uma distância, para eu buscar alguma coisa que aqui está, né, intenso demais na relação com ela, eu preciso às vezes me retirar, e aí que bom que tem alguém para me oferecer esse suporte, né? Não acho que seja... Tem coisas que só a mãe pode fazer, né? Mas, entre aspas, né? Como até a Iracy falou, até para amamentar tem solução. É ótimo que a mãe faça, né? Mas tem que respeitar também o limite de cada mãe, né? Isso como doula, eu também me formei doula, também falava com os casais antes deles terem os filhos, quando estava gestando, né? Trazia esses questionamentos, procurava desconstruir também essa cena romântica, né? De que, quer dizer, a gente quer acertar, a gente quer fazer certas coisas que a gente entende que é bom, né? Que é bom para a criança, que é bom para a gente, mas também não precisa romancear e encarar o que vier, né? Com o nosso melhor. Que acho que isso é muita gentileza que a gente tem que ter. O Roberto Assadioli, da Psicossíntese, ele traz a gentileza como um valor muito importante. Então, quero trazer aqui para mim, para nós, que tem que ter muita gentileza mesmo nesse caminho, porque, olha, não é mamãozinho com açúcar, não. Não, né? Eu estou no momento nada mamãozinho com açúcar, só para concluir, o meu momento não é mamãozinho com açúcar. As minhas filhas são, não tem ninguém de temperamento facinho aqui em casa, não. E eu tô, assim, nessa dança de dar o limite e, ao mesmo tempo, não me distanciar demais para poder estar presente também para acolher. Mudar a música. Então, tô tentando entender como é que eu vou dançar. No meu momento. Que lindo, obrigada, Paty. Flavinho, conclui aí, para a gente poder encerrar, porque a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esse tema. Não, é só, de novo, né, trazendo aqui do meu lugar de fala de homem, né, só um dado também, quando a Paty falou do trabalho dela com Amor Exigente, eu também, nesses grupos, uma coisa que aconteceu em 2017, e junto com outros homens de grupos que eu participava, nós criamos uma iniciativa chamada Escola de Pai,
né? Não de pais com S, mas de pai no singular. E aí foi muito interessante, porque a gente fez algumas atividades aqui por Campinas, no Sesc, em algumas empresas, mas teve um dia que um homem chegou, assim, ele levantou a mão, e eu achei muito legal a sinceridade dele, né? Porque ele falou assim, que história é essa de escola de pai? Você está criando uma escola para ensinar a gente a ser pai? Aí eu olhei para os meus amigos, ninguém se dispôs a responder, eu falei, bom, a bola está comigo, né? Aí falei, eu não tenho uma resposta para você, mas eu poderia responder para você com sim e não. Sim, a gente está criando uma escola para ensinar a ser pai, porque eu não sei ser pai. Se você sabe, que bom, eu acho que seria muito bom você estar nessa escola. E a gente criou essa escola justamente porque a gente não sabe ser pai, a gente não aprende a ser pai. E eu acho que a gente pode aprender junto, mas não é uma escola desse modelo que a gente vê que tem alguém que alguém que sabe ensinando alguém que não sabe. É um lugar onde a gente aprende junto. Então, a gente não criou isso com esse intuito de ensinar os outros a serem pais, mas eu acho que a gente pode aprender junto, porque com o exemplo de um outro homem que sabe mais do que eu, ou sabe diferente de mim, eu posso aprender muito, né? Eu sinceramente me senti muitas vezes sozinho, solitário, impotente, perdido, por não saber o que fazer em algumas situações naquele lugar de pai, né? E é uma coisa que eu acho que para a mulher acaba sendo intuitivo, visceral, né, por conta do parto, como a Paty falou, mas quando o pai ele consegue perceber que ele já é pai antes de conceber, durante a gestação e depois que o bebê nasce, né? Porque para muitos homens, eu sou um dos homens que eu respondi que eu respondia que eu só me sentia pai, só me senti pai depois que eu peguei a Julia no colo, por conta da materialidade, né? De falar, puxa, é de verdade, tá aqui, né? Tem bracinho, perninha, é um serzinho. Porque enquanto estava na barriga da Estela, eu ainda era muito surreal para mim. Mas eu vejo que, como a Paty falou, quando a gente olha com a lupa, assim, percebe hoje, né, em 2023, como isso está diferente, eu percebo isso muito diferente, em várias realidades, né? Como os homens eles estão começando a perceber que a importância disso. E eu acho que é por conta de uma série de dramas que a gente está vendo aí, sociais, familiares, globais, né, da natureza humana. Mas de novo, voltando para o que a Carla colocou, só para fechar minha fala, eu acho que o segredo está nas relações. A gente precisa cultivar e trabalhar as relações humanas, porque antes de sermos... O Tiago Koch, que é um cara que tem um trabalho chamado Homem Paterno, fala, antes de sermos pais, somos homens, e antes de sermos homens, somos seres humanos. Então, precisamos lembrar que todos somos seres humanos e que a gente pode aprender uns com os outros e trazer de volta as relações humanas e não tão robóticas, automatizadas e zumbis como a gente está vendo por aí. Então, eu vejo muita humanidade, né? Por isso que a gente está na escola humana, por isso que a gente tem esses valores humanos, por isso que a gente está aqui junto, né? E eu sei que tem muita gente que tem isso também, só que não encontra um oásis como a gente encontrou. Então, é um privilégio poder estar aqui trocando com vocês e aprendendo junto. Com certeza, é um super privilégio. Eu levo, então, isso para mim, né? Como eu falei, né? Tudo são relações, construção de relações. Inclusive o que a Paty trouxe também, né? De trazer, de poder contar, às vezes, não só a mãe, mas assim, com outros apoios, né? E outros suportes, mas que não deixam de ser relações, né? Então, acho que isso resume muito, porque traz também relação sem humanidade não existe, então traz toda a carga de humanidade. Pessoal, para mim foi uma delícia, como sempre, poder estar aqui, conversar com vocês, trocar. Nossa, aprendo cada vez mais, né, com o nosso grupo. Me sinto um pouquinho menos sozinha de quando eu entrei, né, que eu trouxe essa palavra que estava muito forte em mim, né, solidão. Que bom que não é verdade, né? Mas é isso. Saiu com o meu coração mais quentinho. Se alguém quiser falar alguma coisa para a gente poder encerrar, está aberto. Então, eu vou, porque hoje eu estou faladeira. Estou me sentindo segura e confiante nesse grupo.
Eu acho que o segredo do sucesso é exatamente esse. A gente sonhar, imaginar e concretizar espaços de segurança e confiança, onde não há julgamento da fala alheia, né? Não é fácil, a gente foi treinado para validar a fala de todo mundo, o comportamento de todo mundo, enfim. Eu acho que esse é o grande peso sobre a maternidade, né? Nem todo mundo vira mãe quando tem filho. Eu sei que é uma frase que ela demanda uma polêmica e uma discussão mais longa, mas nem todo mundo vira mãe quando pare uma criança, né? Existe o próprio tempo da maternidade que tem que ser respeitado individualmente. Eu já de acolher uma situação dessas que abriu minha consciência para o não julgamento, né? E quanto mais a gente compartilha experiências diversas, mais respeitoso a gente fica, né? A gente vai se respeitando e respeitando mais os outros mesmo, né? E eu estou totalmente à disposição, assim, ó, qualquer projeto que quiserem fazer nessa linha, meu Deus, eu estou totalmente à disposição de todas as pessoas que quiserem me ligar para ficar falando 2 horas sofrendo, não sofram, liguem para mim, eu estou super à disposição. Ah, eu ligo mesmo. E projeto tem com a gente mesmo, né? Então, Diz que mães descabeladas. Disca para mim que eu seguro a onda, vamos embora. seguramos juntos, que delícia, que delícia. A Carol colocou um coraçãozinho, muito bom. Obrigada, Quem mais? obrigada. Alguém quer falar? Fiquei muito feliz, participei só um pouquinho, gosto sempre desses encontros, né? Eu acho que é o lugar realmente, que nem a Carla falou, é o de acolher. Então é importante saber que não está sozinha, não. Também pode ligar, mandar reiki, o que quiser, conversar, florais, que agora também me coloco à disposição para quem quiser conversar ou precisar de alguma coisa, é só falar também, tá bom? Eu sei que não falei muito, porque eu não sabia nem quanto tempo a gente tinha, mas são muitas histórias aí para contar de mãe, então, nossa, Nossa, ia né? longe aí, Com tá certeza. bom? Me coloco também à disposição. Alguém mais? Pessoal, Carolzinha, quer falar? Paty? Eu queria só agradecer, gente. Também senti um calorzinho no coração. Como a Gabi falou, acho que é o tema mais importante da nossa vida e que a gente menos fala com outros, né? Ou quando fala já tá ali em crise ou pedindo Já já tá descabelado. socorro, né? Então, já tá descabelada, né? E eu acho que a gente poder compartilhar e se sentir acompanhado nessa jornada tão difícil, às vezes é o que faz diferença da gente não surtar com o filho, né? Às vezes quando a gente pode só simplesmente desabafar, chorar com alguém, a gente evita de fazer isso com o filho, e aí a gente que é mãe e pai aqui sabe, né? Que quando a gente faz isso com o filho, não um limite claro, objetivo e consciente, mas uma surtada, né? A gente depois tem dois problemas. A culpa e depois tem que catar os caquinhos lá e ter uma nova conversa, né? Desfazer. Então, eu acho que isso é muito saudável para a gente, para os filhos, para todo mundo. Eu adorei essa iniciativa. Agradeço, me sinto muito honrada de poder fazer parte desse grupo incrível que tem essa consciência, essa humanidade aí, como o Flávio falou. E queria dizer que eu me identifico muito com o que a Paty trouxe também da criança interior, porque foi a partir do momento que eu tive uma criança que eu entendi a minha criança interior. Porque eu vi a birra, eu vi, sabe, aquela coisa do eu quero isso, eu quero isso. Ou, na verdade, uma baixa capacidade de frustração, uma emoção intensa que ela não sabia o que fazer. E aí eu falei, nossa, é isso que acontece dentro de mim, né? Assim, essa observação curiosa, que é só quando a gente vê uma criança, né, na nossa frente, tendo essas reações tão bonitas de criança, que são naturais, que são viscerais, que é isso que está acontecendo. A gente acha que não está acontecendo, mas está acontecendo aquilo tudo dentro da gente. A gente finge, né? Dá uma distraída, foca em fazer alguma coisa para não sentir, mas no fundo a gente está sentindo igualzinho a criança sente, né? E aí eu vi, foi de novo minha filha que me ensinou, né? Que eu acabava conseguindo ser melhor mãe para ela do que mãe de mim mesma. E foi aí que eu comecei também a me curar nesse sentido. Então, eu adorei isso que a Paty trouxe, me identifiquei muito. E, de novo, obrigada por me incluir aí no papo, gente. Adorei.
Obrigada a você, querida. E é uma cura mesmo, né? Iraci, Pati, últimas palavrinhas. Eu vou deixar essa flor aqui para as mães, aqui Oh, simbolicamente, que lindo! e vou Obrigada. falar que estou aceitando o reiki da Vanessa. Se der para mandar aí, estou aceitando. Olha, e eu sou. Tati, eu também mando, eu também sou reikiana, esqueci de Oba, falar, pode gente, também mandar, mando para todo mundo. gente. E eu sou Por favor. testemunha, né? É poderoso. A Vanessa já fez isso aqui comigo, né? Até com o meu A cachorro, Ana né? tem festa, a minha filha tem festa de aniversário depois de amanhã, e eu tô numa crise criativa. Nunca tive, gente, primeira vez. Então, eu tô Especialista em precisando do reiki. criatividade com crise criativa. Oh, que delícia. Adoro. Pode deixar que eu envio, sim, Tati. Qualquer coisa, depois Obrigada. nós conversamos. Obrigada. Um beijo. Ira, você quer falar alguma coisa? Não, foi bem agradável estar aqui trocando e lembrando, né? Acho que para mim foi uma recordação de todo o processo que eu vivi. Vivo ainda como mãe, mas é lógico que é mais tranquilo, sem tantas crises que vocês estão passando, com filho pequeno, adolescente, que é bem, né, assim, difícil mesmo, cutuca a gente em muitos sentidos. Vejo um pouco agora com a minha neta, que deixa de ser criança, está começando a ser mocinha, e também aí fico assim, uau, não é mais para dar ovo de Páscoa, ela quer outra coisa, né? Então, e aí o que me vem de mais forte, em termos de uma lembrança longínqua, né? É que o tanto de mamadeira que eu tinha na geladeira, o tanto de fraldas que eu tinha que trocar e estendidas, né? Elas já ficam longe, é como um pontinho assim, bem longínquo, né? E que isso parece que fica colocado sobre as lembranças que eles me trazem das brincadeiras, né, das coisas que eles agora lembra e eu não sei. Então, tem almoço que eles contam as traquinagens e eu nem sabia que eles estavam aprontando aquelas. 3 meninos, imagina, né? Então, me vê assim, puxa, é mesmo, né? Quanta preocupação, quantas crises. E realmente, ainda mais sendo educadora, né? Com arte, educação, tudo isso, me ajudou muito, né? Essa parte da arte, que, como a Paty falou, eu também estava fazendo faculdade quando fui tendo os filhos. E aí, nesse sentido, me vem a lembrança de quantas crises, quantos momentos que foram difíceis, e como agora é tão mais tranquilo, né? Pelo fato de ter passado, de ter aprendido muito com eles, né? E eu acho que também eu agradeço aos meus alunos, porque na hora que você está sempre com gente jovem, você está a par do que está acontecendo agora, né? E aí, nesse sentido, você se atualiza, não fica fossilizada. O mundo está mudando muito, né? Mesmo quando eu fiquei viúva também percebi uma mudança radical, né? E essas mudanças são crises, são transições, mas são elas que vão fazendo sentido de aprendizagem real na vida, né? Não é na teoria, não é nada, é nessa prática de passar por essas crises junto com o adolescente, junto com as outras mães, e eu avô junto, a avó junto, e a gente vai nessa caminhando com a aprendizagem mesmo, né? Eu Então, acho que só, eu só acrescentaria que assim, a gente tem que ir também com intenção, né? Tem que ir aberto para aprender, porque senão você passa é, pelas experiências, se você não e traz aí essa você não abertura, essa aprende. intenção, né, para aprendizagem, como você fala, não, É, os alunos me ensinam, uma situação me ensina, se você muito. estiver aberto, tá? Tem que estar aberta, né? Tem que estar aberta, porque você fala, uau, então não é só como eu penso, não é só Exato. como era quando eu era jovem, então não é só. Então, você se abrir para o outro, né? Que outro conceito ele tem, né? Exato. Olha, é a maneira, mesmo que os meus filhos agora grandes, 50 anos, 45 anos,
eu aprendo, é outro jeito de lidar com o dinheiro, é outro jeito de lidar com a própria filha, é outro jeito de lidar com os estudos, né? Então, vai questionando a gente o tempo inteiro. Né? Então, um Pessoal, bom um dia beijo das para mães aí todos. para todas. Gratidão imensa de estarmos aqui nesse momento. Que venham outros, tá? E é isso aí. Um caminho lindo para todos nós, mães e pais. Tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. Beijos. tchau. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.